Meus queridos irmãos e irmãs, queridos internautas que nos acompanham, sem sombra de dúvidas, nós vivemos em uma cultura do aceleramento. Nós costumamos ouvir dos nossos pais que tempo é ouro e que nós não podemos perder este precioso tempo. Mas muitas das vezes, nesta cultura do corre-corre em que nós vivemos, a gente quase que passa despercebido uns para com os outros. E é justamente sobre este passar pelo outro, sem deixar um pouco de nós, que Jesus vem nos alertar. Jesus estava na cidade de Jericó. Jericó ficava uns 30 quilômetros da cidade de Jerusalém. Jesus caminhava com os seus discípulos, mas também uma grande multidão acompanhava Jesus. E neste trajeto que Jesus fazia, ele ia falando sobre como iria acontecer os últimos momentos de sua vida. O Filho do Homem iria sofrer muito, ser rejeitado, iria ser crucificado, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. O que nos chama a atenção é que, apesar de Jesus ter aberto o seu coração, falar destes momentos cruciais que ele iria ter que passar, muitos ainda o seguiam. Mas aqueles que seguiam a Jesus, nem todos, mas alguns tinham o intuito de pegá-lo em alguma contradição para ter motivos para o crucificar, para tirar Jesus deste mundo. E quando Jesus caminhava, ele percebeu que um homem estava à margem do caminho. Era um homem por nome de Bartimeu. Além desta deficiência, além de ele ser cego, este homem mendigava para alimentar-se. Faltava-lhe a dignidade. Mas este homem, ele tinha uma vivência espiritual. E como percebemos isso? Quando ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É o que este homem pede. Tem piedade de mim. E o que ele escuta? Ele escuta que aqueles que estavam ao lado de Jesus mandaram que ele calasse. Quando eu leio este evangelho, eu me recordo de um outro evangelho que os pais levavam os seus filhos para que Jesus os abençoasse. E novamente, os discípulos de Jesus, eles mandaram que levassem estas crianças para um outro lugar. E foi aí que Jesus disse a ele: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus, ele veio para acolher a todos. Jesus, ele veio não para nos julgar, porque ele é sabedor das nossas fragilidades,
da nossa pequenez, mas acima de tudo Jesus é sabedor que o nosso coração é grandioso e que busca fazer o bem. Mas nem sempre a gente escuta o nosso coração. Diferentemente de Jesus, que sempre nos escuta e sempre nos atende. Então, quando aquele cego passou a gritar e que ele foi impedido, ele não se acovardou. Pelo contrário, ele aumentou ainda mais a tonalidade, ao ponto que Jesus o escutou. E o que Jesus disse aos que o seguiam? Trazei-o aqui. E quando estes chegam, eles não emudecem mais aquele homem, mas pelo contrário, eles revitalizam, dizendo: coragem, levanta-te, o Senhor te chama. Esta frase, ela é muito salutar para nós, porque nós também temos as nossas cegueiras. Quando é que um filho se torna cego? Quando em sua casa ele não ajuda os pais, ele se deixa vencer pela preguiça. Quando é que nós nos tornamos cegos? Quando a gente está com sede, a gente bebe a água e deixa 3 dedinhos lá, com preguiça da gente encher a garrafa para o outro que vai vir depois de nós. Nós somos cegos quando a gente passa a mentir, quando a gente é desobediente na sala de aula, quando a gente se deixa enrolar pelas coisas deste mundo. A gente é cego quando a gente não busca Deus em nossas vidas. Então nós devemos tomar muito cuidado com as cegueiras da atualidade, porque do contrário, nós vamos nos tornar pessoas frias, nós vamos nos tornar pessoas indiferentes, e a maior de todas as cegueiras da atualidade é a diferença, é aquilo que nos impede da gente ver o que o outro está passando. Quantas pessoas, às vezes, estão sofrendo, e a gente faz o quê? A gente filma, a gente joga nas redes sociais, e somos incapazes de, às vezes, estender a nossa mão, ou abrir os nossos ouvidos para o clamor daquela pessoa. A gente termina achando que tudo isto é normal. E não é normal a gente viver numa sociedade como a gente encontra em muitos lugares. Uma sociedade com medo pela violência, uma sociedade em que as pessoas não confiem uma nas outras. Então tudo isto faz com que nós nos afastemos de Jesus. E Jesus, neste evangelho, ele veio justamente fazer uma proposta para nós. Quando aquele cego vai até Jesus, Jesus lhe faz uma pergunta: o que tu queres que eu te faça? Esta mesma pergunta, se nós formos atentos, nós vamos perceber que Jesus também faz esta mesma pergunta no dia a dia de nossa vida. A diferença é que nós temos receio de responder a Jesus, porque muitas das vezes é uma coisa tão simples que a gente poderia fazer, que faria toda a diferença na nossa sociedade, começando na nossa família. Só para a gente exemplificar
melhor. O que é que os pais dizem para vocês que são filhos, que têm outros irmãos? Os pais dizem assim: tomem cuidado dos outros. Ele fala para o mais velho. Quando não, o mais novo que está dando um problema, às vezes o pai diz: olhe, siga o exemplo do seu irmão, não é? E irmão não pode brigar com irmão, porque os nossos pais, como os meus, eles voltam para junto de Deus. Então, os irmãos precisam ser unidos, porque vocês é que vão cuidar um do outro. E se a gente não cuidar um do outro, a gente vai se sentir sozinhos. Qual é o motivo desta doença chamada depressão? É o isolamento. A gente começa a ficar no nosso quarto, a gente começa a passar tempo com o nosso celular, e nós vamos deixando de se socializar, de conversar com os nossos pais. Eu sou de um tempo que a gente sentava à mesa para tomar as refeições. A gente rezava antes de tomar as refeições. Eu vou perguntar e não precisa me responder: vocês continuam sentando à mesa para tomar as refeições? Ou será que a gente está levando o nosso pratinho, colocando ali ao lado do PlayStation, ao lado do computador? Será que vocês estão conversando com os pais de vocês? Ou será que os pais costumam dizer assim: os meus filhos são os melhores filhos, não saem de casa para nada? Mas o que é que eles estão fazendo dentro de casa? O que é que eles estão fazendo lá no apartamento deles, lá no quarto deles? Então a gente tem que tomar muito cuidado, meus queridos irmãos e irmãs, para que a gente não seja uma ilha na vida do outro. E como é que a gente se torna uma ilha? Quando a gente se isola, quando a gente não dá mais espaço para o outro. Era isto que os discípulos de Jesus, eles queriam fazer. Eles queriam Jesus só para si. E será que na nossa igreja também hoje não tem grupos, não existem pessoas que querem Jesus só para si? A gente tem que tomar cuidado, não é? Porque isto é um sinal de que nós estamos ficando doentes, pensando só em nós. E aí existe uma forma concreta da gente dizer que ama a Deus, quando a gente passa a ajudar os nossos irmãos e irmãs. Por isso que os nossos pais às vezes pedem socorro, quando eles dizem para vocês: olha, me ajude, né? Limpe lá o seu banheiro, ajeite a sua cama. E a gente acha que os nossos pais são chatos, né? Mas os pais só querem o melhor para nós. A gente tem que escutá-los, porque aqui no mundo, o papai e a mamãe, eles representam a Jesus. Por isso que os pais são sagrados, porque ninguém aqui escolheu o seu pai, foi Deus que lhe deu, é um presente. E o que vem de Deus, o que é que nós fazemos? A gente cuida, a gente protege, porque é sagrado. Então nós vamos levar para esta semana que está iniciando, nós vamos levar estas palavras de Jesus: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Vocês estão fazendo, literalmente, o dever de casa correto. Um domingo sem missa é uma semana sem graça. E como nós vamos seguir Jesus se a gente não vem participar da Eucaristia, se a gente não vem escutar a palavra de Deus? Mas quando nós escutamos a palavra de Deus, quando nós participamos da Eucaristia, nós vamos ter a mesma atitude
que Bartimeu teve. Depois que ele foi curado, ele não foi embora. Depois que ele foi curado, ele continuou seguindo a Jesus. E eu digo para vocês, continuemos assim, porque não existe caminho mais verdadeiro, não existe caminho mais santo do que o caminho de Jesus. É por isso que ele dizia a Tomé, Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais. E aí Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Os nossos pais biológicos, vocês já têm, mas vocês também têm os pais espirituais, que são os nossos catequistas. Então, que nós catequistas, que nós pais, que nós nunca desistamos deste presente que Deus colocou em nossas vidas, que é educar estas crianças no caminho de Jesus, para que eles sejam na nossa cidade, para que eles sejam em nosso país ótimos cidadãos, mas que trilhando os passos de Jesus, eles possam também ser santos para os céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.